Galera, é o seguinte, você se lembra do dia em que o PS3 impressionou todo mundo? Eu tô falando daquele evento que fez todo mundo ficar de boca aberta com os visuais e com a gameplay no console a ponto de não conseguir desgrudar dele. Só se falava disso nesse período. Eu sei que com essa descrição é bem possível que você tenha associado o console ao que God of War 3 fez no seu início de jogo, mostrando Kratos lá em cima da Titangaia com gráficos renderizados em tempo real. Mas não é dele que eu tô falando. God of War 3 chegou em 2010 e realmente trouxe gráficos absurdos, só que no geral podemos concordar que a gente já esperava que ele fosse trazer tamanha qualidade e parar a indústria no momento em que ele fosse lançado, correto? O ano que eu quero que vocês prestem atenção realmente é o ano de 2009, porque nele o jogo que de fato impressionou e pegou todo mundo de surpresa foi Uncharted 2. Existe uma série de motivos para isso, inclusive. Primeiro, há um contexto histórico nesse meio que faz a gente observar o que o PS3 estava apresentando e quais eram as suas responsabilidades no período de lançamento do jogo. Melhor dizendo, quais eram os jogos mais bonitos da plataforma até o ano de 2009? Eles eram realmente impressionantes ou a gente é apegado à nostalgia hoje em dia? E se eram impressionantes, o que eles tinham que definia eles dessa forma? Segundo, existe um questionamento básico por aqui para poder nortear a gente. O que Uncharted 2 fez de diferente desses outros jogos? Como ele operou o poder do PS3 para poder impressionar? E terceiro, os visuais do título foram tão impressionantes que existem recursos que são comparados até a grandes jogos lançados de hoje em dia, o que é um feito marcante se considerarmos que é um jogo de mais de 10 anos atrás, rodando numa plataforma da 7ª geração. A verdade é que naquele período a Sony já estava com as já conhecidas dificuldades na venda do seu console por conta de um alto preço, alto custo de produção e a já falada concorrência. Só que o cenário começa a mudar de figura para ela quando em 2009 a marca acumulava diversos exclusivos, recebia o tão aguardado Uncharted 2 e de quebra lançava uma nova versão da plataforma, o PS3 Slim, que era mais barato para poder entrar na competitividade com as outras empresas. E é nessa série de motivos para o jogo ter impressionado que a gente vai surfar hoje e sair daqui impressionados com tudo que o PS3 conseguiu fazer nessa época, no ano de 2009. Por isso, antes, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. 2009 foi um ano muito importante para o PlayStation 3 e isso precisa ficar claro. Aqui a Sony já tinha entendido que entregar experiências exclusivas e diminuir o preço do console era uma das melhores alternativas para poder alavancar as vendas da plataforma. E isso deu certo no fim das contas. O PS3 conseguiu se reerguer no fim da 7ª geração. O interessante é que títulos exclusivos sempre tiram mais proveito do PS3 ou de qualquer plataforma. Afinal de contas, um título exclusivo é desenvolvido apenas para aquele console e o foco pode ser concentrado nele. No ano de 2009, o PS3 já tinha um acervo de jogos exclusivos, só que apesar de serem extremamente divertidos e servirem para poder alavancar as vendas da plataforma, eles não eram tão ambiciosos em sua maioria. Só que, por outro lado, nesse período, os grandes investimentos já tinham começado a fazerem parte do seu próprio acervo. Aqui, a Sony começava a montar o seu império de jogos exclusivos. Uncharted 1, que foi um jogo que chegou pouco tempo depois do lançamento do console, veio impressionando com o seu foco em representar uma floresta e mostrou como renderizar efeitos de água era importante para isso. Possivelmente, da sua época, esse daqui é o jogo que consegue melhor trazer efeitos de água, inclusive. Já Metal Gear Solid 4 de 2008, fazendo parte desse acervo de jogos que tiveram um bom investimento, sustentava animações de vários minutos de duração com um alto padrão de qualidade, rodando em tempo real, usando exclusivamente a arquitetura do console para isso, sem pestanejar. Mas quando chegamos em 2009, temos um marco técnico da usabilidade do processador Cell do PS3, que inclusive chegou a ser um consenso que era extremamente difícil de ser usado, mas por outro lado, também foi um consenso que ele deixava a máquina extremamente poderosa. Falando de uma das vantagens de maneira bem simples para vocês entenderem o que acontece por aqui, porque isso vai ser fundamental para a gente desenvolver esse assunto acerca do PlayStation 3 e Uncharted 2, o Cell tem diversos núcleos, em que cada um desses núcleos consegue operar funções completamente distintas de forma individual. Ou seja, ao executar uma função no jogo, isso não vai atrapalhar o desempenho de outra função, porque ela foi delegada a outro núcleo. E embora isso possa ter impressionado com Killzone 2, que por sinal foi lançado no início de 2009, aqui em Killzone 2 faz todo o sentido. Afinal, em um jogo de guerra tem sempre muita coisa acontecendo. Era o melhor playground para o Cell mostrar sua capacidade. Mas em Uncharted, a princípio não parece fazer tanto sentido assim, porque ele é um jogo linear de aventura, certo?
Bem, a verdade é que não é assim que acontece, pelo menos não necessariamente. Diria inclusive que foi o processador do PS3 que fez Uncharted 2 brilhar tanto no console, e eu posso explicar. Quando Uncharted 1 chegou, ele veio definindo o trabalho duro da equipe em fazer um alto padrão gráfico para o jogo. A tarefa do Uncharted 2 foi diferente por sua vez. A equipe de desenvolvimento do título tinha a responsabilidade agora de entrar nesse trabalho duro que foi construído anteriormente e melhorar aspectos e aderir a elementos. O que ninguém esperava era que toda a adesão, que não foi pouca, fosse acontecer simultaneamente num jogo linear de aventura. Existem trechos no jogo que você vai se perguntar: quantas coisas o PS3 consegue processar ao mesmo tempo? Para aquela época era surreal. O que Uncharted 2 fez foi usar uma base forte como a do PS3 para poder se assemelhar a um filme jogável, e é nessa linha de raciocínio que a gente entende como e por que tem sempre muita coisa acontecendo por aqui. Indo do mais básico primeiro, é muito importante mencionar que esse era um dos jogos que tinha uma das maiores contagens poligonais em um personagem que protagonizava a história na época. Aqui, Nathan Drake tem aproximadamente 35 mil polígonos na sua construção, e isso era superior até mesmo ao próprio Kratos de God of War 3, que tem cerca de 20 mil polígonos, mesmo tendo chegado um ano depois do ano de lançamento de Uncharted. Todos esses polígonos foram inseridos por dois motivos bastante específicos. O primeiro motivo é simples: o jogo não usava captura de movimentos faciais. O primeiro jogo a fazer isso da Naughty Dog foi o Uncharted 4, que foi ser lançado para a geração seguinte. Então, o Uncharted 2 precisava usar uma base virtual bem detalhada na criação, já que não existia referencial humano para poder fazer o personagem se assemelhar a um humano. E uma maior contagem poligonal ajuda nisso, porque quanto mais polígonos, mais naturais os personagens parecem ser por conta da quantidade de contornos e de detalhes de uma forma geral. E o segundo motivo é justamente o nível de detalhamento que gera toda essa naturalidade. Os personagens têm rugas na sua construção que podem surgir dependendo da expressão facial que eles fazem. Alguns têm uma leve cavidade nas bochechas para poder mostrar mais realismo, e a pele até reage à luz às vezes, revelando alguns poros. Detalhes como esses tão sutis só são possíveis quando existe um alto número de polígonos trabalhando juntos. A ideia do time de desenvolvimento era fazer com que todos parecessem muito humanos para poder ajudar na cinematografia do jogo, que acontece a todo tempo. E essa humanização não poderia acontecer apenas quando eles estivessem falando. Precisava acontecer no andar, nos gestos e até na gameplay, o que resultou na movimentação de Drake ter ficado muito mais adaptativa nesse segundo jogo, podendo ficar mais rápida ou mais lenta. Tudo depende do contexto em que o personagem está inserido. Mas isso é só o básico, e o início do game já mostra esse tipo de coisa pra gente. Só que do começo ao fim, Uncharted 2 vai fazer o jogador se impressionar. Não é uma coisa que vai acontecer só em determinado trecho. E digo isso mesmo considerando os padrões de hoje em dia, ok? Mesmo jogando Uncharted 2 hoje em dia, você vai se impressionar. Eu mencionei que o jogo é comparado a títulos atuais, certo? E isso não foi à toa. Uncharted 2 é frequentemente comparado a jogos como Red Dead Redemption 2 por um elemento específico: a sua neve. Em cada jogo da primeira trilogia, a Naughty Dog decidiu dar ênfase a um elemento visual. E como no primeiro o foco foi na água, no segundo enfatizaram a neve. E ela consegue ser uma das neves mais incríveis que nós vamos ver em toda a indústria dos videogames. O segredo da neve aqui está em como ela corrobora com a física do jogo como um todo para poder acontecer. E a física, por sua vez, é um elemento delegado a um dos núcleos do processador do PS3. E individualizar o processo de física aqui foi importante para absolutamente tudo nos gráficos. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas voltando pra neve, aqui ela tem um comportamento bem próximo de um tessellation, que é uma técnica muito mais futura se comparada ao período de lançamento do jogo e nem sonhava estar na indústria no ano de 2009. O tessellation, a grosso modo falando, faz isso que vocês estão vendo aí. Ele gera a deformidade e profundidade com resultados muito suaves nas bordas em que ele é aplicado. Mas o impressionante é que a Naughty Dog conseguiu criar tudo isso na neve com recursos muito arcaicos, e é isso que deixa as coisas mais interessantes por aqui, porque o processador Cell foi fundamental para esse tipo de coisa acontecer. De quebra, no processo da deformidade, ainda vale mencionar que a neve gera partículas e também interage com o personagem. O conceito foi basicamente o mesmo aplicado à água no jogo anterior. Da mesma forma que Nathan se molha, ele também pode ficar sujo ao se movimentar na neve agora. Parece que é toda uma grande conversa entre o personagem e o ambiente, só que agora numa escala muito maior. E escala é uma boa palavra para a gente usar como norte agora, porque Uncharted 2 sai dos cenários em mata fechada do primeiro jogo e consegue ir para ambientes muito mais variados e com uma sensação de escala
maior. Em muitos trechos do jogo é comum um caminho ser linear, mas não é nessa linha de raciocínio que a gente tem que ir para poder entender como funciona toda a sensação de escala do título. Para poder entender a sensação de escala, a gente precisa entender que quando a gente fala dela aqui, a gente automaticamente está falando de como toda a construção do ambiente faz tudo o que o jogador está vendo parecer ser explorável, mesmo que não seja. Vamos dizer que existe uma linha para você seguir para poder continuar a história do jogo, mas tudo que você está vendo quando o jogo explora essa sensação de escala passa a sensação de que você vai poder chegar naquele local. E nem sempre você vai poder chegar até lá, mas o jogo faz questão de mostrar isso para poder exibir um mundo vivo, por assim dizer. Isso é impressionante porque existe muita coisa para ser considerada na renderização, mesmo que essas coisas não façam parte do plano principal do jogo, que é onde o personagem vai poder se mexer de fato. Dentre essas coisas que são processadas e consequentemente renderizadas, temos as construções, os objetos e até o mapa de textura do título, que traz detalhes para as superfícies em larga escala. Sem esse mapa de textura, todas as superfícies de longa ou até de curta distância ficariam com menos detalhes do que o que de fato elas têm. Outro ponto interessante dessa técnica que agrega muito para o jogo e facilita a vida do processamento é que ela isenta o console de diversos trechos terem a iluminação funcional, que é aquela iluminação dinâmica, a iluminação que funciona, que tem capacidade interativa com o personagem. E como a gente sabe, isso é interessante porque essa iluminação é muito mais pesada do que uma iluminação fake, por exemplo. O mapa de textura tem atributos de cor e brilho que podem simular uma iluminação. E isso foi muito importante quando se pensa que nessa sensação de escala os ambientes aparecem em larga escala, porque esses ambientes nem sempre vão ser ambientes exploráveis. E como o personagem não vai até lá, não faz muito sentido você colocar iluminação dinâmica ali. A iluminação dinâmica é sempre interessante quando você tem um personagem atuando naquele cenário. O mundo de Uncharted 2 é muito consistente, só que para agregar ainda mais a tudo isso que eu tô falando, vamos dizer que para cada variedade de cenário a gente tem um elemento único, um elemento que o define. Por exemplo, no cenário da floresta, aumentaram a densidade da vegetação e trabalharam com a água, dando mais variedade a como ela pode ser representada se compararmos com o Uncharted 1. Se no primeiro jogo o foco era ela parecer cristalina, no segundo ela consegue surgir de diferentes formas dependendo do cenário. Nesse trecho, por exemplo, trabalharam com efeitos de sobreposição que podem até ter sido algum tipo de textura para poder fazer ela parecer mais fosca, e os reflexos ajudaram nesse visual mais sujo dela, surgindo em baixa opacidade. Agora, quando a gente chega no Nepal, a gente vê a neve entrando em ação. As superfícies podem ficar cobertas pela neve, as estruturas ficam sujas e reagem aos movimentos do protagonista com ela, enquanto que o ambiente sofre os impactos do elemento com frequência. E na cidade, além das diversas construções, temos muitos objetos que dão espaço para a física brilhar, como eu disse que aconteceria. A cidade é um dos trechos em que vemos na prática o que significa o processador Cell ter vários núcleos para funções individuais. O jogo pode te surpreender com muita coisa sendo destruída, gerando uma completa mudança de cenário, enquanto objetos se movem de um lado para outro reagindo a isso. Em partes como essas, o processador está no seu máximo. Ele precisa dar conta da destrutibilidade do ambiente para poder gerar toda a mudança, trabalhar os objetos para que eles se mexam de um lado para outro, cuidar das animações do personagem e ainda por cima manter a performance em 30 quadros por segundo. A gente pensa que isso já é muito num PlayStation 3 e é indubitável que a qualidade é altíssima por aqui, mas no fim existe espaço para poder se impressionar um pouco mais. Mesmo fazendo tudo isso que eu mencionei para vocês, Uncharted 2 se sustenta em 720p de resolução, dando conta de cada um desses elementos, e isso para um console difícil de se operar como o PS3 é muita coisa, tanto que é raro até mesmo jogos com uma demanda visual inferior a essa conseguirem atingir esse padrão de resolução. Obviamente a gente precisa dar nome aos bois, é claro que existe um mérito do console por conseguir fazer esse jogo ser executado com toda essa maestria, mas o maior mérito no fim das contas é da empresa. A Naughty Dog fez um jogo que não para de impressionar do começo ao fim. Em cada um dos arcos, seja na floresta, na cidade ou no Nepal, existe alguma coisa nova para poder prender a atenção do jogador. E isso eu não estou nem me atrelando apenas à trama, eu estou falando de recursos visuais e técnicos. E os feitos que acontecem no meio da cidade frequentemente acabam sendo replicados ao longo dos outros capítulos em outros biomas, só que de maneiras diferentes. Então a gente vai ver a física desse jogo atuar de maneira
maneiras distintas, e isso é incrível. Os desenvolvedores fizeram muita questão de gerar ambientes muito consistentes nos visuais, mas muito fragilizados na física. Mas deixa aqui no campo dos comentários, tem algum jogo que te impressionou tanto quanto Uncharted 2? Eu quero saber um pouco da sua experiência com o PS3. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.